A armadilha maligna para derrotar o crente. Olá, eu sou o pastor Jorge Luiz, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar com você aqui um assunto de extrema importância e de extrema urgência. Eu quero falar sobre as nossas batalhas, as nossas lutas, que são provocadas por uma armadilha, ou por várias armadilhas, mas eu quero generalizar e chamar todas as nossas lutas como a armadilha maligna para derrotar o crente. São várias as investidas do diabo na vida do crente. Da mesma forma que os impulsos naturais na vida do crente são numerosos. Tanto essas armadilhas quanto os impulsos não dão tréguas para o crente. A todo momento, o crente ele sofre ataques, e esses ataques levam o crente a perceber duas coisas: que ele é pecador e que ele precisa de ajuda. Acontece que muitos crentes estão sendo atacados e não conseguem enxergar que é pecador e que precisa de ajuda. Existem crentes que acreditam que são super-heróis. Existem crentes que acreditam que conseguem vencer essas lutas. E eu quero trazer aqui um ponto muito interessante e crucial para essa questão. O crente que acha que pode vencer essas lutas sozinho. O crente que não reconhece que é pecador. O crente que não reconhece que precisa do auxílio do Espírito Santo, de Jesus, para vencer isso. Talvez ele só seja crente no nome. Porque uma pessoa só pode ser salva uma vez que ela reconhece plenamente a sua incapacidade de alcançar a salvação. Ela reconhece o seu demérito em relação à salvação, ela sabe que ela é pecadora. E uma vez que essa pessoa reconhece que é pecadora, é impossível que ela, uma vez que é salva, possa enxergar que consegue vencer o pecado sozinha, através da sua própria força. O próprio apóstolo Paulo dizia que aquilo que ele julgava ser necessário, ser correto fazer, aquilo que ele queria fazer ele não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, aquilo que ele aborrecia, ele fazia. Também existem crentes que reconhecem as suas lutas. Existem crentes que sabem que não pode vencer essas lutas. Esses crentes acabam enxergando a necessidade de ter um auxiliador, um ajudador, o Espírito Santo. Só que isso vem porque lhe causa essas lutas, essas batalhas, essa armadilha, tem trazido somente um incômodo. Porque o pecado, ele incomoda. Mas mesmo assim, o crente que reconhece que precisa de um auxiliador e reconhece a sua pecaminosidade, se ele não assume essa verdade para si através das suas ações, ele vai se tornar, da mesma forma, um crente derrotado. O crente que não reconhece a sua limitação, o crente que não reconhece a necessidade de auxílio, de ajuda de Deus para vencer o pecado, ele é tão derrotado quanto aquele crente que reconhece a sua miserabilidade, a sua falta, a sua falha, e sabe que não pode vencer o pecado sozinho, que precisa de ajuda, mas não recorre ao Senhor, da mesma forma, ele é derrotado. Eu quero te mostrar uma das artimanhas do diabo, que em sua astúcia, conhecendo os nossos impulsos, ele se faz uso dessa verdade para nos atacar furiosamente. A Bíblia fala sobre concupiscências, e a Bíblia fala nesse mesmo versículo sobre a soberba, que são resultados do amor do crente pelo mundo. E o diabo usa esse amor do crente pelo mundo
para armar ciladas contra o próprio crente e assim derrotar esse crente. Muitas vezes eu e você somos derrotados em nossas batalhas. Por quê? Por quê? Porque nós amamos mais o mundo do que a Deus. Grande parte dos homens e mulheres de Deus amam sim mais o mundo do que aquele que criou o mundo. E você sabia que foi exatamente isso que destruiu aqueles que foram mencionados lá em Romanos capítulo 1, acusados por Paulo de amarem mais a criatura do que o Criador? Eu quero trazer para você uma passagem que fala exatamente sobre as concupiscências, bem como a soberba. Está lá em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Abra sua Bíblia aí, tá bom? Eu deixei escrito aqui na minha tela e eu vou ler aqui na minha tela para você. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são conceitos que se referem a desejos, que se referem ao comportamento. E esses desejos e esses comportamentos podem afastar as pessoas de uma vida espiritual saudável. Sendo mais direto, são pecados que destroem os crentes. E agora nós vamos explorar rapidamente cada um deles. Nós vamos falar sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A armadilha maligna para derrotar o crente. Nós vamos ver aqui alguns exemplos simples e vamos buscar em Deus, por meio da oração, no final desse nosso estudo, nesse nosso vídeo, por meio da oração, os recursos que são necessários para vencermos, para que não sejamos derrotados. Nós não podemos cair na armadilha do diabo. Então quero começar falando sobre a concupiscência da carne. A concupiscência da carne nada mais é do que desejo e prazer físico. E desejo e prazer físico que se opõe à lei de Deus. É a busca por uma satisfação física fora do contexto bíblico. Por exemplo, excesso alimentar, a gula, comer em demasia, buscar prazer físico imediato, colocando em risco a sua própria saúde ao se alimentar além daquilo que é necessário. Outro exemplo, atos sexuais imorais. Atos sexuais imorais, concupiscência da carne. Buscar relações e prazeres sexuais fora do casamento são concupiscências da carne. E o diabo ele coloca essas armadilhas diante do crente. Outra coisa que o texto diz, está lá em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Concupiscência dos olhos. Ou seja, o desejo de possuir coisas que nós vemos, coisas essas que nos atraem. A avareza também é concupiscência dos olhos. O materialismo é concupiscência dos olhos. Ou seja, a busca por bens materiais, por riqueza, como forma de satisfação e uma falsa segurança, são concupiscências dos olhos. Inveja do seu próximo, concupiscência dos olhos. Desejar aquilo que as outras pessoas possuem, como carros, casa, roupa, não é? E esse desejo levando você a um comportamento de, às vezes, comparação, vai levar, vai colocar no seu coração, vai trazer para si uma insatisfação com aquilo que você possui. Isso é concupiscência dos olhos. Consumo compulsivo, concupiscência dos olhos. Comprar produtos apenas por impulso, fazer aquisição de bens, de materiais,
daquilo que seja por impulso, é concupiscência dos olhos. Quando você é atraído pela publicidade ou pela aparência, e você não tem necessidade de possuir algo e você adquire esse algo, concupiscência dos olhos. E o texto vai falar sobre a soberba da vida. Nós falamos sobre concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e agora sobre a soberba da vida. Ou seja, o orgulho, a arrogância em relação a si mesmo, ao seu próprio status. Orgulho, arrogância em relação às suas próprias conquistas, às suas habilidades. É para mim, é meu, eu posso. É a busca por reconhecimento, a busca pelo poder. E muitas vezes, quando você já está no fundo do poço da soberba da vida, derrotado por esse pecado, por essa armadilha, você passa por cima de pessoas, desconsidera o seu próximo. Você despreza as pessoas. Você acredita que é superior às outras pessoas, infringindo vários mandamentos, inclusive aquilo que diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Falta de empatia. Uma busca por status. Uma busca por intelectualidade, por uma posição social. Isso faz com que você haja com desdém. Uma busca por fama. Independente de ter que passar por cima de valores, de princípios. É a soberba da vida. Aquele desejo de priorizar a autoimagem diante das pessoas, diante da sociedade. Aquele desejo de obter fama a todo custo. Trata daquela pessoa que não se importa com nada, não se importa com ninguém. Desde que não esteja no seu caminho, tudo bem. Mas se passar na sua frente, vai ser atropelado. É a busca pelo topo. São armadilhas. Ou melhor, tudo isso é parte da armadilha maligna para derrotar o crente. E nós, muitas vezes, sucumbimos a isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E esses três aspectos refletem a luta interna entre os desejos humanos e a busca por uma vida segundo a vontade de Deus e o abandono do amor ao mundo. Daí, você, amando o mundo e achando que está buscando a vontade de Deus, acaba transformando a sua vontade, o seu desejo na vontade de Deus, achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Tem algo fora do lugar. E isso é resultado de muito sofrimento nos dias de hoje. Muitos crentes têm sofrido e não têm conseguido compreender a razão desse sofrimento. Mas caiu na armadilha maligna para derrotar o crente. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Em quais dessas áreas, em quais dessas iscas, dessa armadilha você tem sido derrotado? Muitos crentes não querem ouvir de Deus o que Ele espera desses crentes. Você não quer ouvir de Deus o que Ele espera de você. Quando na verdade você está dizendo para Deus o que você espera dele. Tem algo errado aí. Deus, eu não aceito. Deus, seu filho não pode passar por isso, onde já se viu. Você está dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Você está dizendo para Deus o que você espera dele, ao invés de buscar em Deus aquilo que ele espera de você. Em vez de você buscar a Deus para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida,
Você está dizendo para Deus a sua vontade para a sua vida. É como se Deus tivesse no seu lugar e você no lugar de Deus. Você não está buscando a Deus para saber o que Ele quer de você. Você está buscando a Deus para dizer a Deus o que você espera dEle. Um paciente que chega no consultório médico, ele não pode dizer para o médico qual é o tipo de tratamento para a sua saúde, porque ele vai acabar se comprometendo a sua saúde. Ele vai morrer. O mesmo serve para o crente que busca a Deus para impor as suas expectativas. Certamente, isso vai causar danos espirituais. Isaías 55, versos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a Bíblia diz o seguinte: aquilo que a sua carne quer é algo inferior àquilo que eu tenho para você. Aquilo que os seus olhos buscam, enxergam, almejam, miram, é muito inferior àquilo que eu tenho para você. Aquilo que a sua alma quer é muito inferior àquilo que eu tenho para te oferecer. A gente podia ir muito além, mostrando como o amor ao mundo tem derrotado muitos líderes e seus seguidores. Os líderes, enganados pelo diabo, sucumbem às concupiscências, tanto da carne e dos olhos, bem como a soberba da vida, e eles são influenciados pelo diabo e acabam destruindo a vida dos seus liderados, induzindo-os a sucumbirem à soberba da concupiscência dos olhos e à concupiscência da carne. Entende isso? Essa roda gigante. Agora, existem muitos líderes que não têm temor a Deus e o seu desejo é destruir porque são instrumentos mesmo na mão do diabo. E aí eles usam dessas artimanhas. Eles sabem que o crente é um ser humano e que todo ser humano ele é movido pela carne, pelos olhos e por status, não é? Sua alma quer uma posição, quer conforto. E aí, as estratégias por trás das suas mensagens e pregações levam o crente a uma decadência espiritual cada vez maior, a uma derrota. Poderia falar mais sobre isso, mas nós vamos levar isso para um próximo vídeo. Então eu trouxe aqui para você algumas definições, alguns exemplos de como muitas vezes o crente sucumbe às investidas do diabo. Essa armadilha maligna. Então você pode olhar para você agora e buscar em Deus o reconhecimento necessário e certamente uma confissão de cada ação pecaminosa, de cada derrota sua, nesse momento. Eu quero que você se lembre do seguinte: quanto menos se ama o mundo, menos vulnerável se está em relação às armadilhas, que são as batalhas travadas entre os desejos humanos e a vontade de Deus, que muitas vezes faz de nós crentes derrotados. Um piloto que ignora o mapa e se concentra nas vistas externas acabará perdido. Amar o mundo mais do que a Deus trará o mesmo fim. O crente pode se encantar com as aparências e acabar distraído, desorientado e seguindo para a sua própria destruição. Olha, nunca será fácil, mas é sempre necessário. Lembre-se também de que a força do crente é Jesus. É como uma âncora firme
Em meio à tempestade, enquanto as ondas da vida se agitam, ela mantém o crente seguro e estável, lembrando sempre de que há um porto de paz e esperança em sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa breve reflexão faça sentido para você, possa alcançar o seu coração. Eu quero orar contigo. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida é a armadilha que o inimigo tem usado para derrotar o crente. E muitas vezes nós temos sucumbido a elas. Mas, Pai, nesta noite, através da sua palavra e do teu Santo Espírito agindo em nossa vida, podemos enxergar cada uma destas batalhas e poder colocar diante do Senhor que nós somos miseráveis, pecadores, que nós não podemos suportar tudo isso sozinho, nem podemos lutar contra isso sozinho. Nós precisamos do seu auxílio. Da mesma forma que nós precisávamos do seu auxílio para sermos salvos, porque nós não temos força suficiente para alcançar o nível de perfeição exigido para entrar no céu. Foi necessário que o seu Filho Jesus Cristo morresse na cruz para nos salvar. E nós entendemos essa verdade, confiamos nele para nos ajudar, para nos salvar do inferno. Da mesma forma, Pai, nós precisamos do Senhor para nos ajudar a vencer, a não sermos derrotados, a continuarmos, Pai amado, andando em conformidade à sua palavra, alegrando o Senhor. Pai, nos ajuda nas nossas limitações. Dá-nos graça, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais uma reflexão. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Ative o sininho. Clica aí no joinha. Comente. Ajuda esse canal a alcançar mais pessoas. Essas mensagens alcançar aquele que realmente precisa. Se isso de fato fez sentido para você. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.